Este aqui é o novíssimo 4070 Super e a NVIDIA diz que este 4070 Super é mais rápido do que um RTX 3090 que foi lançado com mais que o dobro do preço sugerido há pouco tempo. Então, vamos testar essas afirmações e ver o quão bons são esses RTX 4070 Supers para criadores. Vale a pena trocar e qual é exatamente a diferença entre o Super e um não Super? Vamos! Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows? Confira hooks através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira hooks.com na descrição do vídeo abaixo. O que é muito interessante é que tenho 3 RTX 4070 Supers e se você ficar até o final do vídeo verá qual é o melhor. Então o que temos aqui é um GB RTX 4070 Super Gaming OC. Depois temos o modelo Asus TUF Gaming OC e depois temos o modelo Zotac Trinity. Mas o novo modelo da Zotac é na verdade uma versão preta. Eles costumavam ter uma versão cinza ou prateada disso. Mas esta ou como as versões Super agora também tem uma versão preta. Então isso está meio apagado, embora a parte de trás aqui ainda seja prateada, então eles estão usando a mesma placa de apoio. Então, se você olhar as placas, podemos ver que as placas Gigabyte e Asus são um pouco maiores que as placas Zotac. O cartão Zotac é menor em termos de profundidade dos cartões. Asus e Gigabyte têm quase 3 slots e o Zotac tem 2,5. Aqui você pode ver o cabo de alta potência de 12 volts e vem com um conversor para 2 cabos PCI de 8 pinos. E olhando para essas placas por trás, podemos ver que a placa Gigabyte tem a maior passagem e o menor PCB, na verdade. O Zotac é longo e um pouco parecido com um PCB mais fino e um pouco de passagem. O Asus é bastante longo e ainda mais longo que o Zotac, na verdade. Ainda passa um pouquinho aí com o design do TUF e aí a Gigabyte é pequena aqui com o enorme. Todo o fã é como se estivesse passando por isso. Agora em termos de design, qual eu gosto mais? Na verdade, eu gosto mais do cartão Gigabyte. Eu sei que o cartão Zotac é o mais diferente porque é menor e mais redondo. O TUF ainda gosta de anunciar muitos jogos. O que eu gosto na placa Gigabyte é que não há nenhum jogo mencionado na placa. Mas o TUF ainda deve ser um jogo difícil aqui e em pequenos pedaços. Podemos ver jogos TUF dos quais não sou muito fã. Mas algumas dessas placas são placas MSRP, o que significa que não devem ir além do que qualquer NVIDIA definiu como MSRP. Então, se você estiver interessado em conferir, dê uma olhada na descrição abaixo e eu adoraria saber qual deles você acha que tem o design mais bonito. Obviamente, a Gigabyte também tem esses designs RGB nas ventoinhas reais. Enquanto o TUF tem só um pouquinho ali e o Zotac tem um design. Agora primeiro quero dar uma olhada no 4070 vs 4070 Super e uma coisa muito importante aqui a mencionar é que quando eles estão lançando o 4070 não é mais produzido e o 4070 Super é quem o substitui que é um pouco mais alto o cartão final. A NVIDIA também fez um truque interessante que reduziu o MSRP de uma placa anterior para que essas placas realmente fossem lançadas com o mesmo MSRP da 4070. O 4070 Super, o que mudou, o que há de diferente? Podemos ver que nas unidades de sombreamento temos 21,7% mais núcleos, 7.168 núcleos, TMUS outro aumento de 21% e núcleos RT o mesmo aumento de 21%. O cache L2 em comparação com o 4070 aumentou 33,3%. O tipo de memória, barramento de memória, largura de banda, tudo é exatamente igual. A potência da placa, entretanto, aumentou mais 10%, para 220 watts. Agora se você quiser dar uma olhada na configuração do meu teste bench vou deixar os links na descrição abaixo você encontrará tudo lá embaixo, bem como esses cartões se quiser escolher algum deles. Primeiramente eu tive que decidir quais placas vou comparar com a 4070 Super e queremos comprar uma da AMD para que na mesma faixa de preço possamos obter uma AMD Radeon 7800 XT por volta de $600, e então eu queria ver como muito melhor é o Super comparado ao não Super, então temos um RTX 4070 lá também e a NVIDIA diz que o 4070 Super é melhor que o 3090, então vamos comparar isso aqui também. O 4070 Super que você pode ver na linha de base é a versão Zotac.
Eu testei todos eles em todos os benchmarks, assim como você conhece edição de fotos e edição de vídeo, mas os resultados são muito semelhantes e dentro da margem de erro. Não adicionei nenhuma diferença nos aplicativos de edição de fotos e vídeos, mas você verá a diferença em 3D, onde enfatizaremos um pouco mais esses cartões, onde poderemos realmente ver qual é o melhor. Portanto, o 4070 Super nos aplicativos de edição de vídeo e fotos é o modelo Zotac para esses benchmarks aqui. Então, vendo o Geekbench 6, você pode ver que o 4070 é na verdade cerca de 7 a 8,4% mais lento nas pontuações do OpenCL e Vulkan, então estamos obtendo um pequeno aumento aí. O 7800 XT é cerca de 25% mais lento nas pontuações do OpenCL e cerca de 11% nas pontuações do Vulkan. O 3090 é cerca de 4,8% mais rápido na pontuação OpenCL, mas cerca de 11,5% mais lento nas pontuações Vulkan. O 7800 XT e o 3090 são versões do ASUS-TUF, só para você saber. Passando para o Photoshop, e este é o Puyo Bench 0, 93,7 para Photoshop 25. Portanto, o 47 é cerca de 2,1% mais lento na pontuação geral, o que não é tão grande, mas a Radeon 7800 XT é na verdade cerca de 4,4% mais rápida e a pontuação da GPU é cerca de 21% mais rápida, o que é um grande aumento. O 3090 novamente é rápido no Photoshop e nas afirmações da Nvidia não parece ser tão verdadeiro na edição de fotos, cerca de 1,2% mais rápido. Tenha em mente que cerca de 2,5%, eu diria que é uma margem de erro, mas estou fazendo uma média de cerca de 5 testes para que possamos realmente ver qual é a diferença em todos esses cartões. Para o Lightroom Classic, os resultados do benchmark não serão diferentes, e tudo está dentro da margem de erro, então quando você está olhando para o Lightroom a diferença para eles não é grande coisa, mas se você trabalhar com algumas das fotos em escala maior, talvez mais do que isso, você possa ver que o Lightroom é um pouco mais preciso. VRAM pequeno pode ser melhor para você no 3090 em comparação com esses 4070 Supers. Passando para a edição de vídeo, este é o Puyo Bench 0,98 para Premiere Pro 23,6 e você pode ver que o 4070 é cerca de 2,7 a 2,9% mais lento nas pontuações gerais estendidas e padrão. Portanto, não é um aumento muito grande, mas os efeitos da GPU são cerca de 9% mais lentos no 4070 na versão estendida e cerca de 8,8% mais lentos nas pontuações padrão. Portanto, em termos de trabalho real com o codec, não mudou muita coisa porque as velocidades de clock e os codificadores reais são muito semelhantes, mas os efeitos da GPU foram um pouco mais rápidos. Olhando para a Radeon 7800 XT, você pode ver que ela está fazendo um trabalho muito melhor em quase tudo. A pontuação geral estendida é cerca de 1,3% mais rápida e a pontuação geral padrão é cerca de 9,4% mais rápida. Curiosamente, a pontuação GOP longa é 27% mais rápida no estendido e 34% mais rápida no padrão. Então, basicamente, o que estou dizendo é que se você estiver usando mídia HR264, HR265 para edição de vídeo, a placa AMD é muito mais rápida pela mesma faixa de preço. Mas se observarmos as pontuações brutas ou os efeitos da GPU, você verá que a placa AMD não é tão rápida. Portanto, você pode ver que os efeitos estendidos da GPU são cerca de 22% mais lentos e os efeitos padrão da GPU cerca de 8% mais lentos na placa AMD. Então depende de qual você valoriza mais. Digamos que a placa AMD realmente deu uma boa surra no 4070 Super. Olhando para o RTX 3090, ele é cerca de 0,2% mais lento nas pontuações gerais estendidas e cerca de 1,8% mais lento nas pontuações gerais padrão. Portanto, podemos ver que o 4070 Super é realmente mais rápido na edição de vídeo do que o 3090, pelo menos no Premiere Pro. Mas você pode ver que nas pontuações estendidas e efeitos de GPU o 3090 é realmente mais rápido. Passando para o After Effects, e este é o Puyo Bench 0,96, você pode ver que o 4070 é na verdade mais rápido que o 4070 Super. E isso ocorre porque o After Effects, esse benchmark, na verdade, não utiliza muito da GPU e as diferenças são mínimas. Portanto, a melhor e a pior GPU estão provavelmente dentro de 10% das pontuações gerais. Portanto, isso não muda muito para o After Effects. Qualquer uma dessas cartas ficará bem. Mas se você está se perguntando qual parte realmente atualizar para o fluxo de trabalho do After Effects, recomendo fortemente conferir o podcast. Com ele e com Matt Park, e vamos nos aprofundar no After Effects e em alguns dos hardwares para isso. Mas o 7800 XT é cerca de 4% mais lento nas pontuações gerais e o 3090 é 0,7% mais lento nas pontuações gerais. A pontuação da GPU é um pouco mais rápida, embora cerca de 12% mais rápida. Ainda é verdade que o 4070 Super é mais rápido que o 3090.
Passando para DaVinci Resolve Studio e PushUp Bench 0,93,1 para isso, podemos ver que o 4070 é cerca de 6,5 a 5,4% mais lento nas pontuações gerais estendidas e padrão. Portanto, o Super dá um impulso aqui e o DaVinci Resolve realmente pode utilizar todo o poder da GPU que você possui. Os efeitos da GPU são cerca de 10,6% mais lentos e a pontuação do Fusion é cerca de 7% mais lenta, então talvez haja um pequeno aumento nisso. O 7800 XT, porém, é um pouco mais rápido que o Super. Nas pontuações gerais, cerca de 9,3 a 13,5% mais rápido nas pontuações gerais estendidas e padrão. Embora a pontuação de mídia de 8K e a pontuação de efeitos de GPU sejam mais rápidas no 4070 Super. Você pode ver que a pontuação do Fusion é muito mais rápida na placa AMD e é isso que vi as placas AMD funcionarem muito bem na parte Fusion do DaVinci Resolve. O 3090, embora não seja mais lento que o 4070 Super. 3 a 4,9% mais rápido nas pontuações gerais estendidas e padrão. A pontuação de mídia 4K e 8K é um pouco menor, mas os efeitos da GPU são cerca de 25% mais rápidos e o Fusion cerca de 3% mais rápido. Passando para o 3D e em um momento você verá a diferença entre essas placas e como elas funcionam. Em primeiro lugar, o V-Ray e o 4070 são cerca de 16 a 17% mais lentos, o que é um bom aumento agora. O 7800 XT não é compatível com V-Ray, então teremos que passar para 1390, que é cerca de 6 a 8,8% mais lento nas pontuações CUDA e RTX no V-Ray. Como você pode ver, o 4070 Super é mais rápido que o 1390. Passando para o Blender e aqui o 4070 é cerca de 5% mais lento na cena dos monstros. Apenas um pouco mais rápido na cena do quebra-cabeça, mas cerca de 5% mais lento na cena da sala de aula. Portanto, não é uma diferença tão grande para o 4070 Super. O 7800 XT da AMD é cerca de 62 a 67% mais lento em monstruosas lojas de sucata e cenas de sala de aula. Agora, isso pode não parecer bloqueado, mas na verdade, se você olhar os números, a placa AMD é 3 vezes mais lenta ou o 4070 Super é 3 vezes mais rápido que a placa AMD. Portanto, a placa AMD obtém um grande L no desempenho do Blender. O RTX 1390 é cerca de 15% mais lento na cena dos monstros, o que é impressionante para o 4070 Super. Cerca de 5,3% mais rápido na cena da loja de sucata, mas cerca de 14% mais lento na cena da sala de aula. Então, no Blender em geral, o 4070 Super faz um trabalho melhor, mas tem metade da VRAM, o que na verdade pode ser muito mais importante para você do que o desempenho de renderização real, dependendo de suas cenas e ativos, e você sabe que satura a quantidade total de VRAM depende de você. Agora testei aqui as placas Zotac, Asus e Gigabyte e vamos ver a diferença no Blender entre essas placas. Você pode ver que a placa Asus é cerca de 0,5 a 3% mais rápida que a placa Zotac na loja de lixo monstruosa e nas cenas de sala de aula. O cartão Gigabyte é cerca de 1,3 a 2% mais rápido em lojas de lixo monstruosas e em cenas de sala de aula. Então você pode ver que a diferença entre esses cartões é de até 3%, e se você tirar a margem de erro de cerca de 2%, todos esses cartões funcionam dentro de 1% um do outro no Blender, então não há uma diferença tão grande entre esses cartões. Passando para a bancada Octane, podemos ver que o 4070 é cerca de 10% mais lento que o cartão Super. A placa AMD novamente não é suportada no banco Octane, então não vemos a pontuação lá, mas a 1390 é cerca de 11% mais lenta na renderização Octane. Mas e a diferença dessas cartas? A placa Asus é cerca de 1,2% mais rápida que a Zotac e a Gigabyte é aproximadamente o mesmo 1,2% mais rápida. A Gigabyte e a Asus têm o mesmo desempenho. O Zotac é um pouco mais lento lá. Acho que essa é a diferença entre placas OC e não OC, mas novamente dentro da margem de erro. Agora, o Redshift 4070 é cerca de 5,3% mais lento, o 7800 XT é cerca de 47% mais lento, o que é quase o dobro do desempenho do 4070 Super em comparação com a placa AMD, e o RTX 1390 é cerca de 5% mais rápido que o 4070 Super. Portanto, no Redshift o 3090 é mais rápido. E quanto à diferença do cartão individual? A placa Asus é cerca de 2,2% mais rápida em comparação com a placa Asus e a Gigabyte é cerca de 1,5% mais rápida que a placa Zotac. Então, novamente, o cartão Zotac parece o mais lento do grupo aqui. Em termos de consumo de energia entre as placas, você pode ver que o 4070 Super consumiu 220 watts e eu testei tudo entre essas placas e todas elas funcionam ou gostam de extrair dentro de 1 watt exatamente o mesmo. A potência consome 220 watts para 219, algo assim.
O 4070 tem 200 watts, como disseram, cerca de 10% menos consumo de energia. O 7800 XT está consumindo 275 watts da potência total da placa e o 3090 cerca de 350 watts. O que podemos ver é na verdade uma tendência muito boa. O 4070 Super consome menos energia do que o RTX 1390 e tem desempenho quase igual, se não até 15% mais rápido. Portanto, se você estiver renderizando 3D ou talvez renderizando algo durante a noite por muito tempo e a capacidade VRAM não for um problema para você, o 4070 Super não é apenas mais barato, mas também mais eficiente em termos de energia para você, o que é uma boa notícia para ver mais eficiente GPUs e mais rápidos, é isso que gosto de ver. A placa AMD aqui não brilha com a eficiência da GPU, mas ainda assim pelo preço é muito boa em termos de aplicativos de edição de vídeo e fotos. Mas para o 3D fica muito aquém das placas NVIDIA e NVIDIA, elas são realmente as rainhas do 3D. Renderização 3D, seja no banco Octane Redshift, Blender ou V-Ray, as placas NVIDIA têm o melhor suporte, os melhores drivers, desempenho mais estável e as facetas. Não há competição para a AMD. Há algumas outras coisas sobre essas placas agora que a AMD fala massivamente sobre IA e é verdade que essas placas possuem alguns recursos de IA que você pode fazer com elas. Mas não é nada diferente de placas não super da série 40, então elas são todas iguais, e você pode fazer algumas coisas de IA. Agora é diferente das séries 30 e 20 das GPUs das placas NVIDIA, então se você precisa muito de IA, duvido muito que as pessoas precisem disso, mas no futuro será cada vez mais utilizável o que você pode fazer com estes cartas em termos de IA. Uma das coisas que a NVIDIA não incluiu nas placas 4070 não super são os codificadores duplos. A triste notícia é que também não temos codificadores duplos para esses 4070 Supers. Os codificadores duplos estão incluídos a partir do 4070 Ti e posteriores. Quer seja Super ou não Super para cima, temos codificadores duplos, mas infelizmente não tínhamos codificadores duplos lá. Agora quero falar sobre as cartas Super. Anteriormente, a placa Super também vinha com um aumento de VRAM. Se você se lembra das placas Super da série 20, isso significa que aumentamos um pouco a capacidade de VRAM, mas aqui a NVIDIA não fez isso. Agora, para os jogadores, talvez isso não seja necessário, mas para os criadores, eu adoraria ter um cartão de 16 GB deste, e então o 4070 Ti Super teria a versão de 20 ou 18 GB e o 4080 Super talvez a versão de 20 ou 24 GB que teria sido absolutamente ideal cenário, mas não há aumento lá, o que é um pouco chato. Então, para concluir, essas cartas valem a pena ou não? E eu diria que a boa notícia é que basicamente estamos conseguindo um substituto para o 4070, que é um pouco mais rápido aqui. Portanto, estamos adquirindo uma placa mais rápida pela mesma faixa de preço, o que também reduz o preço do 4070 se você encontrar algum desses por aí, o que pode ser uma boa notícia para você. Agora estou feliz que a NVIDIA não tenha aumentado o preço deles. Também não acho que eles tenham oferecido mais recursos do que o 4070. Atualizando para 4070 ou 4070 Super, não há uma grande diferença para os criadores dentro de uma margem de erro se você estiver editando fotos ou vídeos, mas em 3D talvez até 15% mais rápido. Agora, as placas Super são cerca de 20 a 30% mais rápidas do que a versão não Super, o que podemos ver nos núcleos CUDA reais. Não, na verdade não. Esses 4070 Super são mais rápidos que o RTX 3090. Bem, às vezes. Se você deseja construir o melhor custo-benefício, crie um PC, talvez incluindo algumas dessas placas, então eu recomendo fortemente verificar o guia de construção na descrição abaixo. Existe um guia de construção para qualquer um dos seus orçamentos. E também se você está se perguntando como essas placas se comparam a qualquer uma das outras placas da série 40 ou 30 que existem ou placas AMD ou Intel, então tem um vídeo na descrição abaixo onde você pode encontrar tudo de as GPUs testadas. Agora compare os resultados deste vídeo com aquele vídeo, e então você saberá como esses cartões se comparam a qualquer um dos outros cartões por aí. Vá dar uma olhada. Obrigado pessoal por assistir. Bye bye.